Fala galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativo e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, R$ 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto aqui, vale a pena. Valeu! Fala galera, beleza? Professor Diogo Victor na área mais uma vez para a gente detonar informática aqui para o seu concurso público com mais uma dica preciosa aí que eu tenho certeza que vai ajudar demais na sua preparação. Nessa oportunidade, na dica de hoje, nós vamos abordar aqui os concursos públicos da nossa querida Sejusp-MG, Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Especificamente, a gente montou essa dica aqui com base no edital para o cargo de auxiliar educacional, que inclusive já está aberto, já está disponível aí, você já pode estudar, já se preparar, que já saiu esse edital. Assim como também a gente fez uma abordagem para permitir abranger também os estudos relacionados com a Polícia Penal e Socioeducativo. Então a dica de hoje vai servir tanto para o cargo aqui de auxiliar educacional, cujo edital já está aberto, quanto também para os cargos de policial penal e socioeducativo, que são outros editais importantes que estão brevemente, aí já está no forno, pronto para sair da nossa Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Diogo Victor aqui e nós vamos detonar a informática para o Sejusp-MG. Só que antes da gente começar a detonar a informática aqui, a gente vai fazer uma dica hoje diferenciada, voltada para questões da banca IBGP, que é a banca que foi escolhida ali no edital do cargo para auxiliar educacional. Antes da gente entrar nessas questões aqui, eu gostaria de alertá-los aqui, de dar uma informação importante, que é avisar mais uma vez sobre o nosso querido pacotão 3 em 1 Sejusp-MG da Vale Brasil Concursos, onde através de um único valor, você paga um único valor bem em conta aqui, você vai adquirir o acesso, vai ganhar o acesso aí aos 3 cursos preparatórios para esses 3 concursos que eu acabei de mencionar do Sejusp-MG. Então, pagando um único valor, você vai ter acesso aí ao curso preparatório, tanto material em PDF quanto videoaula, para o Policial Penal MG, para PPMG, como também você vai ter acesso ao curso preparatório, videoaula e material em PDF, para o Socioeducativo do Sejusp-MG, assim como também para o curso aqui preparatório, material em PDF e videoaula para o auxiliar educacional do Sejusp-MG, cujo edital já está aberto, como eu mencionei. Então é bem bacana essa proposta da Vale Brasil Concurso, você paga aí um único valor, você adquire um único produto e na verdade leva 3, leva acesso a 3 cursos preparatórios para se preparar para qualquer um desses concursos aí do Sejusp-MG. Se você quer acessar aí, adquirir esse pacotão, basta você acessar o link que está na descrição logo abaixo desse vídeo aqui, lá vai ter mais informações aí de como você vai realizar o pagamento e ter acesso ao sistema, aqui aos cursos preparatórios através do sistema da Vale Concurso. Beleza, galera? Então não perde essa oportunidade, pacotão 3 em 1 Sejusp-MG, adquire lá que está bem bacana, cheio de conteúdo para você chegar bem afiado e detonar na sua prova. E é isso que nós vamos fazer aqui, então, detonar questões de informática da banca IBGP voltados aí, de acordo com os temas que está no edital lá do Sejusp para auxiliar educacional e que também, podem ser aproveitados, como eu disse, provavelmente vai pintar esses mesmos tópicos aí no edital para a Polícia Penal e Socioeducativo. Então a gente começa então analisando a primeira questão, que é da banca IBGP, como nós dissemos, aqui do ano de 2020, bem próximo aqui, bem recente essa questão, do ano de 2020, a gente tem o seguinte, ele nos dá uma definição, perceba, ele faz aqui definição, nos dá uma definição e depois ele pergunta a que se refere essa definição. A definição que foi dada ali se refere a e ele quer saber o que se refere a essa definição. Então a definição que ele nos dá é o seguinte, definição, é um tipo de malware, ele está falando de tipo de malware, então ele vai apresentar as características de um tipo de malware e vai querer saber o nome desse tipo de malware, basicamente. Então é um tipo de malware que tenta se esconder enquanto registra secretamente informações e rastreia suas atividades online em seus computadores ou dispositivos móveis. Ele pode monitorar, olha a palavrinha-chave, e copiar tudo que você digita, carrega, baixa e armazena. A definição se refere a ele apresentou características, ele tentou fugir um pouco das características das palavras clássicas que são utilizadas para tentar enganar o usuário, mas não tem como fugir muito, como a gente viu nas nossas aulas sobre tipos de malware, Ele está falando claramente de malware aqui
que ele registra secretamente, ou seja, ele é instalado sem a permissão do usuário, sem o conhecimento do usuário, e ele fica registrando informações, ele fica rastreando as atividades, ele fica monitorando atividades, e ele vai ficar registrando tudo aquilo que ele monitora. Então ele registra ali os sites que você acessa, ele registra aquilo que você digita, inclusive a gente tem, né, um nominho para isso, é o famoso keylogger, é um tipo de malware desse tipo. Um tipo específico desse malware que vai ficar registrando ali tudo aquilo que você digita, ele carrega, ele baixa, ele armazena essas informações. Faltou completar aqui, ele omitiu para não ficar tão na cara, mas em regra ele armazena essas informações para enviar para um terceiro, que é o nosso atacante. Então qual que é um malware aqui que monitora atividades escondido, né? Fica escondido no seu computador, monitorando, espionando as suas atividades para enviar essas atividades, essas ações que você faz, aquilo que você digita, os sites que você acessa, para enviar essa informação para um terceiro, para o nosso atacante, para o nosso invasor. É claramente o nosso famoso spyware, né? O nosso malware espião aqui. Malware espião é o nosso spyware, né? Ele faz exatamente isso. Ele monitora as suas atividades, como você pode ver aqui. Ele vai monitorar suas atividades e, então, né, coletar as informações que você faz ali sem você saber e enviar essas informações para um terceiro, gabarito letra C aqui. Os outros não fazem muita noção. Freeware, shareware não é nem tipo de malware, né? E o spam aqui é basicamente aqueles e-mails indesejados que a gente fica recebendo e lotando as nossas caixas de e-mails ali, né? Então a noção aqui, spyware, o nosso software espião, é exatamente esse software que tem essas características aqui, um tipo de malware que se esconde, registra secretamente informações, monitora as informações do seu computador, copia isso tudo e manda para o nosso atacante ali. Entendido isso, a gente avança então para a próxima questão que a gente tem aqui. E a próxima questão é exatamente, né, a questão do IBGP também do ano de 2020. E essa questão do ano de 2020 também, bem recente, ela nos diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a opção utilizada no Microsoft Excel 2010 para tornar todo o conteúdo visível em uma célula, exibindo-a em várias linhas. Então perceba aqui, ele quer a alternativa que apresenta a opção utilizada no Excel, no caso aqui ele falou 2010, mas continua a mesma coisa nas versões mais atuais, para tornar todo o conteúdo visível em uma célula, exibindo em várias linhas. Olha a palavra-chave, exibir o conteúdo em várias linhas aqui, tornando ele visível. Qual que é o recurso que faz isso? A gente tem, para entender essa questão, né, a gente tem a noção de que a nossa famosa planilha do Excel, ele tem diversas células aqui, né, representando aqui de forma gráfica para a gente entender. Ele tem diversas células aqui, ele é formado por uma planilha que tem linhas e colunas, né? A junção de uma linha com coluna forma uma célula, que a gente representa por esse retângulo aqui. Por padrão no Excel, quando você vai escrevendo aqui no conteúdo de uma célula, né, por exemplo, você começou a escrever aqui, ó, vale concursos, escreveu conc, e o final aqui, concursos, né, ele ultrapassou a largura da célula aqui. Se você vier e escrever, né, ficou só até o C, por exemplo. Se você vier e colocar um outro valor aqui dentro, por exemplo, aqui Brasil, escrever Brasil nessa outra célula, o que o nosso Excel vai fazer? Ele vai mostrar o conteúdo aqui da célula anterior somente até onde for possível. Ele vai ocultar o restante. Vai mostrar, vai respeitar aqui a margem da célula, vai mostrar tudo como se fosse uma única linha, mas vai excluir o restante do conteúdo aqui. Vai ocultar, na verdade, não vai excluir, só não vai mostrar para você. Se você clicar na célula, você vai ver lá que o conteúdo dessa célula vai aparecer lá em cima para você, é Vale Concurso. Esse que é o conteúdo da célula, Vale Concurso. Só que olhando para a célula, você vai ver só até onde coube aqui, de acordo com a largura da nossa célula, né? Ele respeita a largura da célula ali para a questão de exibição. Só que existe um recurso que permite fazer com que você exiba o conteúdo completo, de modo que ele continue a respeitar o valor da célula, a largura da célula aqui, mas ele jogue tudo que não cabe em uma linha para a linha de baixo. Ele vai exibir o conteúdo completo, só que agora em várias linhas, né? Então você vai ter aqui algo desse tipo, Vale Concursos. O restante, como não coube aqui na linha de cima, ele joga para a linha de baixo. Ele quer saber qual recurso que permite fazer isso. Ao invés de ocultar uma parte do conteúdo, por ultrapassar aqui a largura da célula, ele vai pegar, vai escrever até onde vai na largura da célula, e o que não couber aqui na largura da célula, ao invés de ocultar, ele vai jogar para baixo, exibindo em várias linhas aqui. O recurso que faz isso é exatamente o nosso recurso
quebra de texto automático, né? Representado aqui por esse símbolozinho. Perceba que tem um símbolozinho, ó, que tem um quadradinho com o texto ultrapassando. Ele vai fazer esse texto ultrapassando ser representado aqui por várias linhas. Depois tem um quadradinho embaixo com 2 linhas, né? Então essa é exatamente a ideia. Ele vai permitir uma quebra automática de texto. Conforme você vai escrevendo, ele vai permitindo caber, vai permitir até onde couber aqui, né? Até chegar no limite da margem aqui, da largura da nossa célula. Quando chegar no limite da célula, ao invés de ocultar, ele vai jogar para baixo, vai continuar na linha de baixo. Chegou de novo, ele joga para baixo, continua na linha de baixo. De modo que ele exibe o conteúdo completo da nossa célula, só que ele vai exibir em várias linhas, ao invés de exibir uma linha só e ocultar uma parte do conteúdo, como é o padrão aqui dentro do Excel. Então, o gabarito é a nossa letra D. Quem faz isso é a famosa quebra de texto automática aqui dentro do Excel, né? Questãozinha do Excel bem tranquila aqui, né? Mesclar a célula, basicamente vai permitir juntar células aqui, não é isso que ele estava falando. Você tem 2 células aqui, você mesclar essas células, vai representar essa célula como uma única célula maior, essa que é a função mesclar. Diminuir recuo do texto, é para fazer o texto, se ele está escrito mais para frente, chegar para mais perto da borda aqui da margem da célula. E borda inferior é para você exibir aqui, né, geralmente a margem aqui fica transparente, né? Não aparece quando vai ser impressa. Se você quiser que uma borda apareça quando vai ser impressa, você tem que usar alguma dessas opções de borda. No caso, borda inferior, faz simplesmente a borda inferior da célula aparecer aqui no caso de uma eventual impressão, né? E a quebra de texto automático faz o que foi descrito aqui para a gente, torna o conteúdo da célula visível, fazendo ele ser exibido em várias linhas ali. Entendido isso, então a gente avança para mais uma questão aqui de informática da Banca IBGP. Essa agora é uma questão de informática do IBGP do ano de 2019. E o que nos diz essa questão? Ela é uma questão também sobre tipo de malware, né? Perceba que a banca gosta bastante de explorar esses tipos de malware, que é um tópico dentro de segurança da informação. E nessa questão ela diz o seguinte: ransomware, ela fala um tipo clássico de malware aqui, que é o ransomware, é um tipo de código malicioso, um malware, que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, né? E que exige pagamento de resgate, que é o nosso famoso ransom aqui, para restabelecer o acesso ao usuário. Ele só explicou para você aqui o que é um ransom, né? Ele deu até uma aulinha aqui definindo esse tipo de malware para você. Então, aquele malware que vai sequestrar os dados ou o sistema do usuário e, geralmente, através de criptografia, ele vai criptografar os dados do usuário, impedindo que o usuário acesse esses dados e depois ele vai cobrar um valor de resgate para restabelecer esse acesso, para mandar a chave de decriptação para o usuário de volta. Então, existem 2 tipos de ransomware. Isso aqui a gente explora muito bem nas nossas aulas e ele quer saber quais são os 2 tipos de ransomware que existem. A gente viu que, classicamente, os 2 tipos de ransomware que existem são os famosos ransomwares do tipo Locker e Crypto, né? O tipo Locker, também chamado de bloqueador, é aquele ransomware que vai bloquear o acesso ao sistema como um todo. Quando o usuário ligar o dispositivo dele, a máquina dele, já vai aparecer uma mensagem lá antes dele acessar o sistema, informando lá, né, o que ocorreu, que o acesso ao sistema dele foi bloqueado e que ele tem que fazer um pagamento, pagar um determinado valor, a forma como ele vai fazer esse pagamento, para que o acesso ao sistema seja restabelecido. Já o tipo Crypto, né, que é o tipo de criptografia, que inclusive foi o que ele mencionou aqui, ele utiliza a criptografia para impedir o acesso a arquivos do usuário e não ao sistema, como o tipo Locker, né? Então ele vai criptografar arquivos do usuário, impedindo que o usuário consiga acessar esses arquivos, porque se o arquivo estiver criptografado, ele vai estar irreconhecível, o programa não vai conseguir abrir aquele arquivo, de modo que para o usuário utilizar de novo os arquivos, acessar os arquivos de novo, ele vai ter que decifrar, decriptar esses arquivos. E para decifrar os arquivos, ele precisa de uma chave de decriptografia, né, de decifragem, que somente o atacante tem, somente a pessoa que criptografou que vai ter a chave de decifragem, né? Então, no tipo cripto, o nosso atacante criptografa os arquivos do usuário, de modo que esses arquivos ficam inacessíveis para o usuário e depois ele cobra um valor de resgate para enviar a chave de decriptação para que o usuário possa tornar os arquivos do modo comum de novo e conseguir restabelecer o acesso a esses arquivos. Então, de um modo geral, a gente tem aqui o ransomware, que é o nosso malware de sequestro aqui, que sequestra os dados ou o sistema do usuário. Eles são de 2 tipos, como a gente pode ver, o tipo Locker e o tipo Crypto são os 2 principais tipos de ransomware que a gente tem aqui dentro do estudo de segurança da informação, dos malwares dentro da segurança da informação.
Entendido isso, vamos fazer mais uma questão? Vamos avançar aqui então, lembrando que você não pode se esquecer do nosso famoso pacotão 3 em 1 do Sejusp MG aí, onde pagando um único valor você vai adquirir acesso aos cursos preparatórios, tanto para o cargo aí do Sejusp, né, de auxiliar educacional, cujo edital inclusive já está aberto, assim como também para o cargo de sócio educativo e para o cargo de policial penal, aí que o edital está breve está saindo, já está no forno aí. Então, pagando um único valor do pacotão, você adquire acesso a esses 3 cursos preparatórios. Se você quiser adquirir, né, o pacotão, basta clicar no link aqui na nossa descrição, na descrição desse vídeo, logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Beleza? Então vamos para a nossa próxima questão aqui, questão sobre Microsoft Excel, Banco IBGP, ano 2019. O que nos diz essa questão? No Microsoft Excel, ao digitar na célula B5 a fórmula se B10, né, utilizando aqui a nossa função se B10 maior ou igual a 90, B10 vezes 10, e o terceiro argumento aqui, B10 vezes 100. E apertar Enter, então você digitou essa fórmula aqui e apertou Enter. Depois de apertar Enter, o resultado gerado será de... Qual que é o resultado gerado, que vai ser o resultado dessa fórmula, né, do cálculo dessa função condicional aqui que a gente tem. Então, basicamente, né, ele tem que te dar o dado do B10 aqui para você conseguir calcular aqui tanto qual que é o valor dos argumentos, quanto você conseguir fazer essa comparação aqui. E ele disse que o B10 é igual a 92. E ele utilizou a função se. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, a gente tem outras dicas aqui no YouTube que falam sobre as funções dentro do Excel. Sugiro que você veja os outros vídeos aqui de informática dentro do canal da Vale Brasil Concurso, porque lá vão ter dicas bacanas, inclusive dicas sobre aqui as funções do nosso Microsoft Excel. Inclusive lá a gente menciona a função se. O que é a função e outras funções importantes, né? O que a função se ela faz, né? É uma função que recebe 3 tipos de argumento. O primeiro argumento que ela recebe é a condição, também chamado de teste lógico. O segundo argumento que ela recebe é o valor se o teste lógico, se a condição for verdadeiro. E o último argumento que ela recebe é o valor se o nosso teste lógico for falso. Sempre nessa ordem, lembre sempre condição Vera Fischer, né? Primeiro o argumento que vem depois é se for verdadeiro e o último argumento é se for falso, que vai ser o argumento resultado. Então, basicamente aqui a gente vai ter que comparar aqui, pegar a nossa condição. A primeira coisa que vai fazer é analisar a nossa condição, B10, ver se ela é maior ou igual a 90. Se essa condição for verdadeira, a gente vai ter que calcular o segundo argumento. Se essa condição for falsa, a gente vai ter que calcular o terceiro argumento. Então vamos ver aqui, a nossa condição fala que B10, é maior ou igual a 90. Então ele falou que B10 é maior ou igual a 90. E ele deu para a gente que o valor de B10 é 92. Se o valor de B10 é 92, basta substituir. 92 é maior ou igual a 90? Essa é a nossa condição. A gente sabe que isso é verdade, 92 é maior do que 90. Então 92 é maior ou igual a 90. Se isso é verdade, a gente vai ter como retorno o segundo argumento, que é o argumento que vem logo depois aqui da nossa condição. Nesse caso, o que vai ser colocado na célula é o valor de B10 vezes 10 e não vezes 100. Seria vezes 100 se fosse falso. Como nossa condição é verdadeira, ele vai colocar na célula o valor de B10 vezes 10. Quanto que é B10 vezes 10? B10 a gente sabe que é 92. 92 vezes 10, a gente sabe que é igual a 920. Então, o gabarito aqui vai ser letra A, 920 é o valor que vai ser colocado na nossa célula ali como resultado dessa função, dessa nossa operação. Como a gente pode conferir aqui, gabarito, letra A, 920. Então, aqui bastaria você saber a ordem, né? O mais difícil aqui é lembrar a ordem. Qual que é o argumento que vai ser retornado quando for verdadeiro e qual que é o argumento que é retornado quando a condição é falsa. Para isso, basta você lembrar Vera Fischer. Você tem a condição, o argumento que vem logo depois dele é o argumento quando a condição é verdadeira e o último argumento que é o argumento que vai ser retornado quando a condição é falsa. No caso aqui, como B10 é 92, a gente viu que 92 é maior do que 90, então a condição foi verdadeira, então o resultado é esse segundo argumento aqui. O segundo argumento multiplica o nosso B10 por 10, né? Então 92 vezes 10, o resultado retornado é 920, sem muitos problemas aqui para resolver essa questão. Entendido isso, vamos fazer mais uma questão? Vamos avançar então aqui e resolver mais uma questão da Banco IBGP, bem recente também, ano de 2019. E o que nos diz essa questão aqui da Banco IBGP? Quando o usuário acessa o endereço eletrônico do site, aqui é o site que ele está acessando, né? http www.andrelandia.mg.gov.br. Ele acessa esse site aqui. Ele quer saber esse endereço eletrônico de site, né?
O item representado pela sequência de caracteres HTTP significa, ele quer saber o que significa essa partezinha aqui na nossa famosa URL, né? Nas nossas aulas a gente estuda a URL, que é um identificador de recursos aqui de rede, de um modo geral, e a gente estuda especificamente a URL de sites, que é muito cobrada em questões de concurso, e a gente vê que a URL de sites ela tem um padrão que ela pode ser dividida em diferentes partes, né? Então a gente tem que ela segue o seguinte padrão. Primeiro a gente tem o protocolo, né, de transferência ou de comunicação. Depois a gente tem um separador padrão aqui, que é o //, que é o nosso separador que serve para separar o protocolo de comunicação do domínio do site, que é o que indica de fato onde que o site, o endereço do site, né? Onde que o site pode ser, o arquivo desse site pode ser localizado dentro da internet. Então nesse caso aqui a gente teria que o HTTP é exatamente o domínio, na verdade o protocolo, perdão, que está sendo utilizado nessa comunicação. Aqui a gente tem o nosso separador padrão e tudo isso que vem depois do separador aqui seria o domínio do nosso site. Inclusive o domínio do site aqui ele também pode ser dividido em partes menores. A gente tem aqui, né, uma parte que vem antes do domínio principal, que a gente chama de subdomínio, que nesse caso aqui seria o www. Poderia ser .m, por exemplo, um M aqui para indicar que geralmente é um site mobile para celular. Inclusive, esse subdomínio nem é obrigatório, né? Muitas vezes a banca cobra e fala que o www é uma parte obrigatória na URL de um site. Isso não é verdade. O subdomínio ele pode ser removido. O subdomínio é simplesmente uma estrutura de organização interna ali dentro do site. Mas, por exemplo, o site da Vale Brasil Concurso, ela não utiliza subdomínio. O site da Vale Brasil Concurso, você acessa ele por http://valeconcurso.com.br. Você não tem aqui o www, né? Você não tem um subdomínio. Então, isso é opcional. O subdomínio pode, geralmente ele está presente, é muito comum ter esse subdomínio www aqui, por exemplo, em os sites, eles utilizam muito essa estrutura de organização, mas você pode ter sites que não têm subdomínio e já começa direto com o site, com o domínio principal do site aqui no caso. E também a gente tem uma outra parte aqui que é no final do domínio principal do site, uma parte que a gente chama de second level domain, né? O segundo level de domínio, ou também chamada de extensão. Essa parte no final aqui que a gente chama de extensão, ela funciona como se fosse uma extensão de arquivo. Ela é uma extensão do site, ela mostra pra gente qual que é o tipo de site que a gente está acessando. Inclusive aqui, por exemplo, o BR indica que é um site brasileiro, o Gov aqui, que é uma outra parte da extensão, indica que é um site governamental brasileiro, né? Gov.br, é um site do governo brasileiro, e aqui o MG indica, na verdade, que é um site do Estado de Minas Gerais. Então é um site brasileiro, governamental e pertence a qual governo? Ao governo de Minas Gerais, ao Estado de Minas Gerais. Essa é a descrição da nossa extensão aqui. E essa parte aqui seria o TDL, né? A parte que identifica de fato a empresa ou o órgão a qual pertence, né, esse site aqui de fato. Então essas são as características, definições que a gente tem, né? É muito comum aqui perguntou qual que é o nome do protocolo, do HTTP aqui, mas é muito comum perguntar também o significado dessas extensões aqui, como a gente acabou de ver aqui, a gente viu as principais. Tem uma extensão muito famosa também que é a EDU, né? .edu significa que é um site educacional, geralmente utilizado por faculdades de ensino superior, faculdade, universidades, instituições de ensino superior. Então ele pergunta aqui o que significa o HTTP, como a gente viu, o que vem antes aqui no começo da URL, antes desse separador padrão aqui, //, é o protocolo de acesso ali, o protocolo de transferência de dados até esse recurso aqui, que é o site dessa organização aqui no caso. Então representa o domínio do site? Não, o domínio do site é o que vem depois aqui do //. O tipo de registro do endereço? Não. O protocolo de transferência? Exatamente. O que vem antes aqui é o nosso protocolo de transferência. O tipo de instituição responsável pelo domínio? Não, o que mostra o tipo de instituição é a extensão, né? O final aqui da URL e não o que vem lá no início da URL, que é o nosso protocolo de transferência, que no caso, letra C foi a nossa alternativa considerada correta aqui neste caso. Para finalizar aqui, então, a nossa dica aqui, a gente vai abordar mais uma questãozinha. Então, vamos avançar para a última questão, que é a nossa questão sobre correio eletrônico, né? Os nossos famosos e-mails aqui. Eletrônico e-mail, que traduzido para o português é correio eletrônico, que é um assunto também que é bem cobrado em questões de concurso, e a banca IBGP não é diferente, ela gosta de cobrar esse assunto. Uma questãozinha aqui do ano de 2017, então, diz o seguinte: Larissa pretende encaminhar uma mensagem eletrônica, ou seja, um e-mail, né? Um correio eletrônico, é um eletrônico e-mail, para seu chefe imediato e uma cópia para o gerente de recursos humanos da empresa a qual ela trabalha. Então, ela quer mandar uma mensagem para o chefe e uma cópia para o gerente de recursos humanos.
O campo que Larissa deverá inserir o e-mail do gerente de recursos humanos de sua empresa será, ele mostra aqui nomes de campos, e quer saber qual que é o campo que ela tem que inserir o endereço de e-mail do gerente. Na verdade, né, a gente vê que a diferença aqui entre os campos que a gente vai ver é uma diferença semântica, né? Porque a gente tem os seguintes campos aqui. A gente tem o campo para, CC, CCO e DI. O campo DI indica o remetente. Esse campo aqui é preenchido automaticamente, né? Automático, né? Pelo próprio endereço de e-mail da pessoa que está mandando o e-mail. O próprio sistema de correio eletrônico já preenche esse campo DI aqui para a pessoa, ela nem precisa preencher isso. O campo para é um campo que é voltado para os destinatários da mensagem. Essa aqui é a palavra-chave, né? Destinatário, para quem aquela mensagem se destina de fato. Não é quem vai receber a mensagem. Porque a gente vai ver que aqui, ó, CC, quem vai receber a mensagem em cópia, também recebe a mensagem. Isso aqui é para usuários que vão receber a mensagem em cópia, né? Eles não são destinatários da mensagem, mas eles também vão receber essa mensagem para tomar ciência da mensagem, né? Porque aquilo ali, de alguma forma, eles têm que saber que aquela mensagem foi enviada, ou quem enviou deseja que eles saibam que aquela mensagem foi enviada. Então, perceba que no para, aqui, né, que é o campo dos destinatários, e no CC, que é o campo para enviar com cópia, os dois aqui, tanto os endereços de e-mail de quem está no para quanto quem está no CC, vão receber a mensagem. No entanto, essa diferença aqui é só uma diferença semântica. Quando você coloca o endereço da pessoa no para, você indica que ela é o destinatário da mensagem. Quando você coloca o endereço da pessoa no CC, você está falando que aquela mensagem não é para ela, que é para outras pessoas, mas você está enviando uma cópia para ela só para ela tomar ciência. Então é só essa mudança de sentido aqui, porque os dois vão receber igualmente a mensagem. Então, como ela quer mandar uma mensagem para o seu chefe, ou seja, quem é o destinatário? O chefe. Então, o campo para aqui, ó, vai ter o endereço de e-mail do chefe. Só que ela quer mandar uma cópia para o gerente. Então, como o gerente vai receber em cópia, o endereço de e-mail do gerente tem que entrar no campo CC e não no campo para aqui, como muitas pessoas poderiam tentar confundir, né? E qual que é a diferença do CC para o CCO aqui? Muitas pessoas confundiram o CC com o CCO. O CCO significa esse Ozinho aqui, pode ser entendido como cópia oculta, né? É para você enviar um endereço, um e-mail para uma pessoa que vai receber esse e-mail aqui, essa mensagem de e-mail em cópia, só que de forma oculta, sem que as demais pessoas saibam que ela está recebendo uma cópia dessa mensagem. Então, todo mundo que você coloca no campo para e no campo CC, eles vão conseguir ver os endereços de e-mail um do outro. Os destinatários da mensagem vão conseguir ver para quem foi enviado uma cópia dessa mensagem, se tiver no campo CC. As pessoas que receberam em cópia também vão conseguir ver quem são os destinatários da mensagem, vai conseguir ver o endereço de todo mundo aqui. Então, os endereços de e-mail de quem está no para e no CC são públicos, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue ver, todo mundo que recebe essa mensagem. No entanto, quando você coloca o endereço de e-mail de uma pessoa no CCO, essa pessoa recebe também o e-mail, ele vai ser uma pessoa que vai receber o e-mail, no entanto, as outras pessoas do campo para e CC não vão conseguir ver o endereço de e-mail dessa pessoa, porque o endereço de e-mail da pessoa vai estar oculto, né? Então, toda vez que a sua banca mencionar aqui, quer mandar uma cópia oculta para outra pessoa, você vai ter que usar o campo CCO. Agora, se falar só uma cópia, como foi aqui o caso, não exigir que seja uma cópia oculta, você vai utilizar o campo CC, que é o campo para mandar uma mensagem em forma de cópia para uma pessoa, né? Para uma pessoa que não é o destinatário, mas que também vai receber esse e-mail para tomar ciência, né? Ter noção de que aquele e-mail foi enviado. Entendido isso, então, a gente chega ao final de mais uma dica aqui, onde a gente bateu uma boa quantidade de questões aqui relacionadas com os principais assuntos, tópicos que podem ser cobrados aí na sua prova. Mais uma vez eu lembro os senhores, né, do nosso pacotão 3 em 1 Sejusp MG da Vale Brasil Concurso aqui, onde você paga um único valor e adquire acesso para os cursos preparatórios, tanto para a Polícia Penal, quanto sócio-educativo, quanto auxiliar educacional, inclusive que o edital já está aberto, já está rolando aí e você não pode mais perder tempo. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, espero que essas dicas aqui, que essas questões tenham ajudado aí você a tirar algumas dúvidas e a marcar o X no local correto aí na sua prova. Então, até a próxima, bons estudos, valeu, falou! Fala galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativo e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!